Olá, vamos falar hoje aqui de alguns conceitos básicos de farmacologia. Esses conceitos são muito importantes e são instrumentais para que a gente possa entender melhor o funcionamento dos psicofármacos, dos fármacos em gerais e dos psicofármacos. O objetivo aqui é a gente passar por esses conceitos, que vão desde o conceito que se chama farmacocinética, também farmacodinâmica e alguns outros conceitos relacionados a esses dois aspectos dos fármacos em geral. Primeiramente, vamos começar pela definição de farmacologia. A farmacologia tem várias possibilidades da gente definir essa área, né? Mas uma definição que eu acho muito interessante, muito compreensiva, é a seguinte: a farmacologia é o estudo do como o medicamento funciona, como o corpo responde a esse medicamento e também as mudanças que esse medicamento provoca no organismo do indivíduo. Então, são três aspectos que estão relacionados à farmacologia em geral. Dois conceitos são fundamentais na farmacologia. O primeiro conceito é o conceito que define os fármacos, que muitas vezes são chamados de drogas. Mas drogas não é um nome muito adequado, eu prefiro usar o termo fármacos. Os fármacos são definidos como moléculas que interagem com componentes moleculares específicos do organismo e geram alterações bioquímicas e alterações fisiológicas. E é isso que é a base do estudo da farmacologia. Agora, isso não ocorre sozinho. Para que aconteça essa ação fisiológica, os fármacos interagem com receptores. Então, esses dois conceitos são fundamentais na farmacologia. O conceito do fármaco em si e o conceito do receptor, que na realidade são macromoléculas que, ao se ligarem com o fármaco, aí sim desencadeiam uma resposta e aí medeiam essa resposta bioquímica e essa ação fisiológica. A ação dos fármacos se dá realmente por uma interação. Essa interação, alguns autores denominam de chave-fechadura, porque é uma interação de conexão direta. E essa interação, ela se faz, basicamente, a consequência dessa interação são os efeitos provocados desse fármaco no organismo, tanto pelos efeitos terapêuticos quanto pelos efeitos adversos, já que ele vai se ligar nos receptores de uma maneira geral, não só especificamente para determinados receptores. Então, você vai ter tanto efeitos terapêuticos quanto efeitos, digamos, adversos relacionados. Vamos começar por alguns conceitos básicos na área de farmacodinâmica. A farmacodinâmica, ela é a parte da farmacologia que descreve os efeitos de um fármaco no organismo e, basicamente, se prende a descrever os mecanismos de ação dos fármacos, basicamente em termos quantitativos, e descrevem tanto esses efeitos em termos da interação que ocasiona os efeitos terapêuticos, quanto os eventos adversos. A farmacodinâmica, ela também, a base dela vai ser essa interação fármaco-receptor, e essa interação do fármaco com o receptor vai gerar um perfil dependendo das características dessa interação. Aqui nós vemos duas possibilidades de ligação, de distribuição dessa interação entre fármaco e receptor. Ela pode ser numa curva direta, onde essa ligação provoque uma distribuição, né, do efeito de uma maneira contínua, logarítmica, como a gente vê no quadro A, como também numa outra forma, da primeira, uma forma mais linear, digamos, e uma segunda, que é uma forma semilogarítmica. Então, essa ligação pode gerar distribuições diferentes de efeitos, dependendo também da interação dos dois. Isso vai implicar, depois a gente vai ver, em uma meia-vida, né, que é um tempo de ação, tempo de distribuição diferente dos medicamentos. Essa interação também do fármaco-receptor, ela pode ser feita de várias maneiras, já que os receptores, eles podem ser distribuídos de maneiras diferentes e também podem ser acionados de formas diferentes. Poderia dizer que existem 4 formas mais frequentes de interação entre o receptor.
A primeira é chamada de mecanismos de canais iônicos transmembrana. Então você tem o receptor inserido na membrana e a ligação direta do fármaco com o receptor na membrana é que vai causar o efeito terapêutico no caso. Uma segunda forma são receptores que, além de estarem ligados na membrana, eles estão acoplados à chamada proteína G, que é uma proteína que, ao ser acionada, ela provoca reações específicas que vão fazer com que, a partir disso, haja o efeito terapêutico. Uma outra forma são receptores também transmembrana com domínios citossólicos. Então, a ação do fármaco no receptor, na membrana, vai ocasionar, vai desencadear reações intracelulares, e essas reações intracelulares é que vão ser responsáveis pelo efeito terapêutico do medicamento. E por último, receptores intracelulares, em que a membrana em si não tem um papel mais específico, o medicamento apenas atravessa a membrana plasmática e ele vai ter uma ação completa intracelular. De diferentes tipos dessas interações com os receptores, você também vai ter ações diferentes de determinados medicamentos a partir dessas interações. Outro conceito bastante importante é o conceito que fala da regulação dos receptores. E a gente vai ver que isso vai implicar em vários conceitos que a gente vai usar depois. Primeiramente, é o conceito chamado taquifilaxia. Esse conceito é muito importante, que é a ação de um fármaco, ela pode diminuir ao longo do tempo em função de uma redução do efeito nessa interação com o receptor. Isso está ligado diretamente a várias características, como as características de tolerância medicamentosa. Um segundo ponto é uma dessensibilização, tá? Por algum aspecto ou por interação com outro agente, você pode ter uma redução na capacidade de reatividade do receptor. Isso pode acontecer farmacologicamente por interações com outros agentes no mesmo receptor. Isso pode chegar a um ponto assim máximo, no caso da inativação até do receptor, tornando aquele receptor não mais reativo a essa ligação com o fármaco. Outra característica é uma refratariedade, que após a ação sobre o receptor, ele leva um tempo para se reconstituir para que você possa novamente ter uma ação. Então não adianta, por exemplo, desses casos, você ficar repetindo a mesma dosagem, você tem que esperar para agir novamente depois de um tempo, já que aquele receptor não está responsivo naquele momento. Pelas características de ação dos fármacos nos receptores, eles também podem ser denominados de agonistas e antagonistas. Então vamos ver algumas definições desses conceitos. Um agonista, chamado um agonista integral, é um medicamento que ativa completamente o receptor. Já o chamado agonista parcial, ele ativa parcialmente, como está falando o termo, este receptor. E a gente ainda tem o conceito de agonista inverso, quando ao invés dele ativar o receptor, ele neutraliza o receptor. Um outro conceito dessa interação, a gente chama de antagonistas. São uma classe de fármacos, ele interage e se liga ao receptor, impedindo ou dificultando a ação do agonista. Uma primeira característica que tem são os chamados antagonistas competitivos. Esses antagonistas competitivos, eles se ligam, mas eles podem ser deslocados pelo próprio fármaco. Então vai depender da concentração do fármaco. Quanto mais você aumenta a concentração do fármaco, você pode deslocar este antagonista e ter a sua ação completa. Mas você tem também os chamados antagonistas não competitivos, que eles se ligam de maneira completa e impedem de maneira total a ligação do agonista. Então, ele vai implicar diretamente no bloqueio deste receptor. E nós vamos ter um outro tipo de antagonista, a chamada antagonismo não alostérico, que ele vai depender
de algumas características de ligação. Então, ele vai se ligar, mas dependendo de várias características, ele pode se deslocar ou não e vai ter uma constante desligamento desse receptor de maneira diferente. Então, nem é um antagonismo completo, nem um antagonismo parcial. Agora vamos passar para um outro tópico também muito importante da farmacologia, que é a farmacocinética, que estuda basicamente o efeito do corpo sobre o medicamento. Então, na realidade, são as reações que o corpo provoca em função daquela interação com o medicamento. Ele vai poder ser estudado nesse aspecto farmacocinético, não só pela sua absorção, né, que é como o medicamento entra no corpo, como pela sua distribuição, que é como esse medicamento, depois de absorvido, ele se distribui no organismo, como o metabolismo, que é a partir dessa distribuição, como ele é gradativamente modificado dentro do organismo, e, por final, a sua eliminação, como ele é excretado do organismo. Isso vai depender de várias variáveis, a gente vai ver um pouquinho desses aspectos, mas várias variáveis vão estar relacionadas a isso. Um aspecto importante que a gente tem que citar em relação a esses aspectos farmacocinéticos é o conceito de janela terapêutica, que na realidade é a distribuição desse fármaco no organismo, que ele pode ter uma distribuição que ele fique em níveis, né, que você considera níveis terapêuticos, são níveis onde ele provoca os efeitos positivos daquele medicamento, daquele fármaco, pode chegar a níveis onde os eventos adversos superam os eventos terapêuticos e pode estar em níveis, digamos, insuficientes, onde você não tenha a ação terapêutica desejada, porque você não tem uma distribuição, uma dose plasmática efetiva. Isso vai variar e é muito importante a gente conhecer essa distribuição dessas curvas para que a gente possa medir a eficácia dos medicamentos no organismo. Um outro ponto também importante para a gente entender é o conceito de que várias barreiras fisiológicas também são encontradas na distribuição dos medicamentos. Então você vai ter, a gente já falou um pouquinho da membrana plasmática e como ela é um sítio importante na interação dos receptores, mas ela também pode não só propiciar a interação através dos receptores, mas ela pode também, em certos momentos, impedir a distribuição daquele fármaco, dependendo das características. E essas características vão ser relacionadas, por exemplo, ao pH desse fármaco, a característica dele ser mais lipofílico ou menos lipofílico. Isso vai permitir que ele se distribua ou não com maior ou menor possibilidade. Para nós que estamos estudando isso como introdutório para a psicofarmacologia, um conceito muito importante é o conceito da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica nada mais é do que uma barreira que defende, né, o sistema nervoso central de por exemplo, de ações deletérias. Então ela é uma barreira protetiva, mas ela também pode impedir a difusão de determinados fármacos, tá? Então ela impede essa difusão passiva. Os fármacos, para agir, eles dentro do sistema nervoso central, eles devem, na maioria das vezes, serem moléculas menores e moléculas mais hidrofóbicas, porque elas têm uma facilidade maior de difusão. Fármacos hidrofílicos, por exemplo, não conseguem ligar-se à proteína de transporte ativo, eles têm uma incapacidade, uma dificuldade de ação no sistema nervoso central. Isso é muito importante. O conceito de biodisponibilidade é um conceito também muito importante e ele tem uma relação direta com o que a gente vai ver, que é a quantidade do fármaco que alcança a circulação sistêmica pela quantidade de fármaco administrado. Muitas vezes a gente vai ver que tem que aumentar muito a dose de determinados fármacos para poder ter um efeito terapêutico, né? Porque essa relação é uma relação maior. Então, aqui nós vamos ver também que a via de administração vai também impactar nessa biodisponibilidade. A gente vai ter curvas diferentes dependendo da via de administração.
Quando a gente tem uma via de administração, por exemplo, intravenosa, essa distribuição se faz muito rápida no início, essa biodisponibilidade, e ela tende a se reduzir ao longo do tempo. Já por outras administrações, como oral, essa disponibilidade é uma biodisponibilidade gradativa, né? Ela vai acontecendo ao longo do tempo. A via de administração, como eu falei, ela impacta diretamente e vai ter todas elas vão ter seus prós e seus contras. E a gente vai ter que decidir isso em função do efeito terapêutico que a gente deseja, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, a gente tem a distribuição enteral, é uma distribuição muito cômoda, muito fácil de ser administrada, mas ela tem um impacto muito importante, que é justamente um mecanismo que a gente chama de mecanismo de primeira passagem, já que ela diretamente tem uma passagem pelo fígado, passagem pelo estômago, várias barreiras se interpõem à disponibilidade do fármaco. Então, essas são algumas desvantagens que são pesadas em função do que se deseja daquele fármaco. Já a distribuição, por exemplo, parenteral, já tem uma rápida liberação, como a gente falou, né? Mas tem outras consequências, né? Menos previsível a distribuição, já que você já chega com uma dose muito elevada do medicamento, então isso tudo é pesado também. Outras formas também existem, né? Formas transdérmicas e outras formas também, que também têm que serem pesadas os seus prós e seus contras. Vamos começar agora a falar de cada área específica, começando pela absorção. A absorção está associada diretamente, por exemplo, à dose do fármaco. Então, a dose do fármaco vai fazer com que uma dose maior, uma dose menor, vai influenciar o quanto aquele medicamento vai ser absorvido, quanto ele vai chegar na corrente sanguínea. Fatores também outros podem interferir com isso, por exemplo, fatores mais distantes do local de administração, por exemplo, se for administração oral, fatores que estejam ocorrendo no intestino, no estômago, podem interferir também na velocidade de absorção. O fluxo sanguíneo vai ser um outro fator extremamente importante, como é que está o fluxo sanguíneo naquele indivíduo, né, que está sendo administrado aquele medicamento. E um fator também extremamente importante é a massa corporal. Então, a gente tem que sempre equacionar isso em função do índice de massa corporal do indivíduo. A distribuição é um fenômeno bastante complexo, porque tendo o fármaco já sido absorvido, essa relação da distribuição vai se relacionar justamente à quantidade de líquido do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com um grau de desidratação maior ou menor, outras características que modifiquem a quantidade de líquido do indivíduo, podem influenciar na distribuição. Assim também outros fatores, como características de maior tecido adiposo, maior quantidade de tecido adiposo, outras características específicas, podem afetar a distribuição desse medicamento. E assim, para dois fármacos de potência igual, né, teria aquele que tivesse doses mais elevadas, teria uma tendência a ter uma distribuição maior. Então também depende muito da dose empregada, a quantidade de medicamento que vai ser distribuído no organismo. A distribuição no organismo vai estar relacionada pelo menos a 4 fatores específicos. Fatores relacionados ao fármaco especificamente, que são as características fisicoquímicas, se ele tem, por exemplo, o pH desse fármaco, a concentração específica, a afinidade dele específica por determinados sítios de ligação. Fatores relacionados aos tecidos especificamente, que vai ser, por exemplo, dependendo do tecido que ele vai interagir, ele vai ter uma difusão maior ou menor. Então, determinados fármacos podem ter uma difusão maior em determinados órgãos do que o outro, dependendo de suas características fisicoquímicas, de interações medicamentosas, no uso de outros medicamentos podem perturbar ou conflitar, provocando alterações na concentração, na distribuição do medicamento, e fatores relacionados diretamente ao paciente, que é a idade,
sexo, peso corporal. A gente já falou da importância do peso corporal, né, por uma maior quantidade de tecido adiposo, isso vindo a modificar a distribuição do medicamento. Também estados da própria doença, né? Dependendo do estágio das doenças, mais graves, menos graves, elas podem também afetar a distribuição do medicamento. Já quando a gente fala depois, né, de que o medicamento é distribuído e está fazendo a sua ação, ele começa um processo automaticamente, né, de metabolização, que é a biotransformação. Esse medicamento ele começa a ser modificado dentro do organismo. Dois aspectos básicos nessa modificação ocorrem, né, duas fases. O que a gente chama de fase 1, que seria uma fase de oxidação ou hidrólise, né, que é muito centralizado no fígado, que a gente tem como característica essencial a metabolização através de um sistema chamado citocromo P450, que basicamente está envolvido com essa metabolização oxidativa. Isso faz uma modificação para alguns tipos de fármacos. Outros fármacos necessitam, e às vezes alguns passam por essa primeira fase e seguem para a segunda, tá? Para uma fase de conjugação e hidrólise, justamente para aumentar a solubilidade desses compostos para facilitar a sua eliminação. Então eles conjugam o fármaco com moléculas maiores para facilitar a posterior excreção do medicamento. Essas fases acontecem de maneira, às vezes, contínua e, às vezes, dependendo do medicamento, cada um na sua fase. É importante também a gente citar o citocromo P450, porque ele está envolvido com a biotransformação de várias moléculas, dentre elas os psicofármacos. O citocromo P450 nada mais é do que um conjunto muito grande, né, de proteínas capazes de fazerem uma oxidação das moléculas, tá? Elas, de uma certa forma, elas neutralizam e elas modificam para a eliminação dessas moléculas, tá? Ele está localizado basicamente no retículo endoplasmático e a gente vai ver que existe uma gama muito grande, que são chamadas isoformas do citocromo P450. Aqui nessa lista a gente pode ver claramente que vários substratos, existem isoformas específicas para determinados medicamentos, então é interessante a gente saber que isoforma está relacionada com aquele psicofármaco que a gente está prescrevendo, mas também tão importante quanto isso é saber que existem também agentes que inibem essas isoformas e outros que induzem. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, a fluoxetina é um inibidor muito grande de várias dessas isoformas. Então por isso que a prescrição da fluoxetina é uma prescrição que a gente sempre tem que ter um pouco de cautela em função da interação dela com outros agentes. Ao mesmo tempo, por exemplo, a carbamazepina, e não só a carbamazepina, alguns outros agentes anticonvulsivantes têm uma ação de indução dessas isoformas, causando também impacto na metabolização desses agentes que são substratos desses medicamentos. É importante a gente também conhecer que na nossa área especificamente, nos psicofármacos, alguns agentes parecem, né, sofrer ação mínima dessas enzimas. Então a gente vê que algum desses agentes, como a gente vê nessa lista, escapam um pouco a essa metabolização, tornando-se com menos capacidade, né, de metabolização por essa via. Agora, por fim, vamos falar da excreção. A excreção do medicamento, ela se dá basicamente pela função renal, tá? Mas outras também formas de excreção ocorrem, tá? Mas a renal é a predominante. Então ela é a via predominante e ela, justamente todos esses mecanismos descritos anteriormente da metabolização vão facilitar com que o medicamento possa ser excretado, já que ele se torna mais hidrofílico, tá? E passa a poder ser excretado com maior facilidade. Por isso, a importância da gente sempre avaliar a função renal do indivíduo, e indivíduos que apresentam impacto na função renal passam a ter uma excreção menor dos medicamentos e a gente tem que ter cuidado
para fenômenos de intoxicação. Assim também a bile, as fezes e também outras áreas como a respiração, a pele, podem também participar desse aspecto da excreção, dependendo de características dos medicamentos. Na depuração dos medicamentos, isso é uma característica interessante, a gente tem que observar duas características, né? Que é a quantidade de fármaco que é metabolizada ou excretada, diretamente proporcional às suas características sistêmicas. Então a gente tem dois tipos de curvas, dependendo dos fármacos. Uma curva que é a mais frequente, né, que é essa chamada cinética de primeira ordem, onde essa depuração ela se dá segundo essa curva do primeiro gráfico. Mas existem outros medicamentos, como por exemplo, ou substâncias como o álcool, que tem uma cinética chamada de ordem zero, onde a gente vê mais essa característica do segundo gráfico. Isso provoca uma capacidade de intoxicação muito maior desses fármacos ou desses agentes. Isso é muito importante a gente também saber que tipo de cinética esse medicamento, esse fármaco, ele apresenta. Um dos conceitos mais importantes, eu acho, da farmacologia é o conceito de meia-vida, né? Que vai possibilitar com que a gente, inclusive, defina a posologia dos medicamentos, já que a gente vai saber o tempo o tempo que ele vai levar para cair a sua concentração plasmática, tá? E a gente, para cada medicamento, a gente define, e vai variar de medicamento para medicamento, isso é estudado no desenvolvimento dos medicamentos, o tempo que ele leva desde a sua absorção até a sua excreção, tá? A distribuição. E um ponto onde existe pelo menos a metade, tá? Da redução dessa concentração plasmática. Esse ponto é chamado de meia-vida, tá? A gente pode definir outros pontos, mas esse ponto vai ser fundamental para a gente saber quando a gente precisa fazer uma segunda dosagem, se esse medicamento leva muito tempo para ser excretado e tem maiores características de intoxicação ou não. É um outro conceito bastante importante. Fatores vários podem alterar essa meia-vida, como, por exemplo, o envelhecimento, que pode diminuir a meia-vida dos medicamentos. A gente já falou da obesidade, do aumento do índice de massa corporal, tá? Como efeitos tanto na distribuição quanto efeitos também na depuração. Então, a gente já falou dos mecanismos de depuração, então, se você impacta também nesses mecanismos, ou agindo, por exemplo, bloqueando ou diminuindo a ação, aumentando a ação das isoformas do citocromo P450, você também vai interferir e vai impactar na meia-vida. Então, isso é muito importante também a gente ter essa noção. Agora, a gente tem essa ideia, né, que a gente falou já no início, mas que a gente volta agora, da dosagem terapêutica. Então, a dosagem definida para cada medicamento, ela tem uma relação direta da gente conhecer essa faixa, onde a gente tem uma concentração plasmática, onde a gente tem o máximo da ação terapêutica, né, dos efeitos esperados do medicamento, e a gente está acima da faixa onde ele não é efetivo e abaixo da faixa onde ele se torna tóxico. Então a gente viu que a farmacologia é o estudo de como o medicamento funciona, como o corpo responde a esse medicamento e a interação que existe entre os dois, tá? Que a interação fármaco-receptor ela é fundamental no entendimento, na compreensão da ação terapêutica dos fármacos no organismo, e a gente definiu os conceitos básicos de farmacodinâmica, que é o estudo do mecanismo de ação dos fármacos, e da farmacocinética, que é justamente o estudo de como o organismo, né, responde àquele fármaco e envolve características da sua absorção, da sua distribuição, do seu metabolismo e finalizando na sua excreção.